Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Lilian e hoje eu vim trazer um vídeo aí, gente, para vocês sobre uma tiragem coletiva, né, para os próximos 15 dias na sua vida financeira, finalizando com a mensagem das cartas aí para vocês, tá? Olha, hoje ao invés da gente fazer por grupos, vamos fazer diferente. A gente vai fazer uma leitura geral dos próximos 15 dias de hoje, porque eu sinto que precisa ser passada uma mensagem. É como se tivesse um grupo de pessoas precisando de algumas respostas e que não vai caber em grupos, sabe? Eu já tinha gravado outros 2 vídeos e parecia que alguma coisa estava errada, e agora eu entendi. Não há um grupo específico, há pessoas que precisam de uma mensagem, uma visão, e aí a partir da mensagem que vai ser trazida para vocês, é como se vocês fossem ter alguns parâmetros do que vocês têm que fazer, de como vocês têm que prosseguir, como que vai ser para vocês os próximos 15 dias, 1 mês, tá? É algo assim, para esse prazo, no máximo de 1 mês, tá, gente? Algumas pessoas até um pouquinho mais, mas eu sinto que é algo de 15 dias a 1 mês. Então, se você aí que está do outro lado está precisando de um conselho das cartas, se esse vídeo chegou em você, é porque tem a mensagem que você precisa aqui. Então, a vida financeira de vocês no momento atual, as coisas, talvez elas não estão 100%, tá? Não tá mostrando algo péssimo, mas me mostra algo que tá travado. Tá? Como se a vida de vocês, financeiramente, elas não estivessem fluindo muito rápido. Então, aqui me mostra muitas situações que podem, sim, estar travando o caminho de vocês nesse momento, como se vocês estivessem num processo onde as coisas parecem que elas estão e não estão saindo do lugar ao mesmo tempo. Uma sensação que me dá é como se vocês estivessem ancorados, como se vocês estivessem paralisados por alguma situação, tá? Aqui me mostra muito como se precisasse de uma movimentação, como se vocês estivessem precisando se movimentar, como se a vida financeira de vocês precisam de um movimento, porque tá tudo muito parado, tá tudo muito no mesmo lugar, tá? Então aqui me mostra pessoas que podem estar nesse momento com a vida financeira um pouco travada, com as coisas não funcionando como deveriam estar funcionando, tá? Como se vocês estivessem ancorados mesmo, tá? Como se vocês não conseguissem dar um passo para frente. Vocês tentam dar um passo para frente, mas parece que as coisas elas não saem do lugar, tá? Então, assim, mostra muito como se vocês estivessem tentando sair dessa situação que vocês estão, mas como se vocês não conseguissem, porque vocês dão um passo, mas vem algo e trava de novo, segura vocês de novo. Então, mostra muito pessoas que estão nesse momento com o financeiro parado, travado, tá? Como se vocês quisessem sair da situação financeira que vocês se encontram, mas parece que não estão conseguindo. Não sei se pessoas que aqui talvez estejam endividadas, né? Mostra coisas que estão travadas, que não vão pra frente, tá? Que vocês estão tentando. Nossa, cegonha. Gente, vocês precisam movimentar alguma questão aí, tá? Porque que tá trazendo muito carta da cegonha, como se precisar de algum movimento. Como está a vida financeira de vocês? Aqui me mostra muito pessoas indecisas, tá? Que uma hora tenta agir pela razão e outra hora age muito pela emoção. Então é como se vocês tivessem, a vida financeira de vocês, elas estivessem ligadas também ao seu mental e ao seu emocional. É como se você tá dando um passo, mas vem alguma coisa, acontece e você fica com medo, fica inseguro e acaba travando. Eu não sei dizer se é necessariamente um boicote, tá? Não é como se vocês se boicotassem, mas ao mesmo tempo me parece isso, tá? Parece tanto de vocês, mas também de coisas externas, tá? Como se vocês dessem um movimento, mas não é só vocês que vão dar esse movimento. Como eu posso explicar, gente? É como se vocês não estivessem dando um passo só por vocês. Parece que vocês estão tendo que se movimentar por uma terceira pessoa, por uma segunda pessoa. Não é só sobre vocês aqui, tá? Vocês, às vezes, podem ser emocionais demais, impulsivos demais. Em outros momentos, quando vocês precisam dessa impulsividade, vocês não conseguem ter. E é como se vocês ficassem inseguros de dar um próximo passo, tá? Então, me mostra muito como se a vida financeira de vocês e o emocional de vocês, eles meio que andam lado a lado, tá? O emocional e o racional de vocês, tá? Porque aqui me mostram pessoas que podem ser racionais, mas que às vezes perde um pouco dessa racionalidade, sabe? Não consegue ser racional corretamente ali, não consegue ter uma racionalidade sobre a situação que está passando. Mostra justamente pessoas que precisam exteriorizar, né? Que precisam colocar para fora algumas coisas, que precisam entender como funciona essa questão de vocês, porque parece que vocês estão sempre tentando dar um passo, mas vocês não conseguem. E sempre que vocês tentam dar um passo na vida de vocês, algo vem e puxa vocês de novo. Então aqui me mostra muito pessoas que precisam trabalhar isso em si. Às vezes até que
questão de crenças limitantes, merecimento, achar que às vezes não é capaz, não consegue, não pode ter uma vida financeira melhor, né? Eu sei que é aquele papo, né, gente? Porque a gente sabe que tudo vai muito além de, eu acredito que eu posso sair dessa situação. As coisas, elas não funcionam só com, eu vou pensar positivo, logo as coisas vão acontecer positivo. Porque tem várias coisas que nos interpelam nesse caminho. Mas aqui é mais como se vocês, nesse caso, é basicamente isso. Eu vou conseguir sair, eu vou conseguir me libertar disso. Aqui me mostra muito uma pessoa que precisa se libertar de algumas crenças limitantes, de algumas questões, algumas situações que envolvem o seu lado sentimental e emocional. Crenças limitantes, ideias limitantes, que talvez vocês estejam se prendendo nisso, tá? Mostra muito pessoas que precisam começar a entender como funciona financeiro. Porque é como se vocês deixassem se levar pelo calor do momento, tá? Então assim, fulano precisa de mim, logo eu vou correr e ajudar essa pessoa e eu esqueço de mim. Não é assim que funciona, que me mostra muito sobre você começar a entender e direcionar as coisas corretamente. Tudo bem, alguém precisa de você, ótimo. Mas você, nesse momento, tá podendo dar a essa pessoa o que ela precisa, você não consegue, não se desdobre para isso, tá? Porque aqui mostra muito pessoas que se desdobram demais para tentar ajudar os outros e acaba que quando precisa, talvez não receba também em troca o que está precisando. E aí isso me mostra muito essa questão do gasto, tá? Olha como que o financeiro da gente, às vezes ele vai muito além do só o financeiro, ele envolve 500 outras questões, né? Se vocês estão com a cegonha assim, movimento demais, tá? Precisam se movimentar, gente. Quando vocês não se movimentam, é isso mesmo. Precisam se movimentar urgentemente. Sair dessa energia que vocês estão. Aqui me mostra muitas pessoas isoladas, fechadas, achando que não são capazes, tá? Pessoas que acabam se fechando, talvez, para o mundo, ou se fechando para novas versões de si, tá? Então, o que aqui me fala é justamente isso, que vocês precisam colocar em prática aquilo que vocês idealizam. Vocês são pessoas que pensam muito, mas não colocam em prática. Então, aqui fala muito sobre vocês saírem do mundo das ideias e começar a colocar as coisas da vida de vocês em prática realmente. Como a gente está no aspecto financeiro, se você é uma pessoa que tem interesse em ter o seu próprio comércio, por exemplo, você não vai ficar só pensando, eu quero ter o meu próprio comércio. Você vai buscar os meios para entender como ter o seu próprio comércio. Você vai em busca de conhecimento, de entendimento, né? Você vai se movimentar, você vai dar o primeiro passo para as coisas começarem a acontecer. Então, aqui me fala muito sobre vocês darem o primeiro passo. Lilian, eu não quero ter o meu próprio comércio, não tem problema. Coloquem isso dentro da vida de vocês, no momento atual que vocês estão. Se você não quer ter o seu próprio comércio, mas você precisa de um trabalho, que você quer esse trabalho, que você quer exercer, qual é a profissão que você quer exercer, e essa profissão, ela exige você ter um curso profissionalizante? Se exige, você tem que dar o primeiro passo. Então aqui vocês vão colocar sempre, vocês vão encaixar o que as cartas estão dizendo para vocês dentro do contexto da realidade que vocês estão, tá? Então é justamente isso, olha, a carta dos livros, da árvore, a carta tá falando aqui de pessoas que precisam se especializar, buscar conhecimento, buscar colocar em prática, né? Sair do mundo das ideias e começar a dar movimento para isso, porque é como se vocês, inclusive nesse caso eu vejo até muitas pessoas que já sabem o que devem fazer, mas não conseguem fazer, talvez pelo medo, pela insegurança, e aí acabam não conseguindo dar o primeiro passo, tá? Então aquilo que você já sabe, tá, me caiu aqui também uma questão. Tem pessoas aqui que parece que estão esperando ficar perfeito, não tem como nada ser perfeito, você precisa dar o primeiro passo. Precisa errar para você entender onde você tem que melhorar, tá? Então aqui me fala muito sobre isso. Sobre você entender que para algo funcionar ou não, você precisa pelo menos tentar, né? Se você não tenta, você não sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado. Então, por exemplo, eu quero vender geladinho. Por exemplo, eu quero vender geladinho. Logo, você precisa saber, por exemplo, se para vender geladinho, você vai ter que começar a produzir. Você não precisa produzir em uma larga escala, né? Você pode começar produzindo ali 2, 3. Deu os 2, 3, você vai lá e faz mais. Então, aqui fala muito sobre vocês. Saiam do mundo das ideias, coloquem em prática, pratiquem o que vocês estão pensando, tá? Aqui fala muito do sentimental de novo, porque traz elementos como água, ar, tá? Então, é como se vocês estivessem com o sentimental de vocês, quando o sentimental ele não tá bem organizado, é como se vocês não conseguissem organizar a mente de vocês, ou situações que envolvem o sentimental de vocês podem acabar interpelando os caminhos de vocês muitas vezes,
e aí vocês não conseguem sair da mesmice, tá? Então que fala muito sobre vocês buscarem conhecimento se você não tem. E se você é uma pessoa que você já tem conhecimento, não fique esperando o momento ideal. O momento ideal vai ser esse. O momento perfeito vai ser esse. Porque o momento ideal, o momento perfeito é o momento que você tá. É o que você tem, é como você pode fazer. Depois você vai ampliando e melhorando. O que importa é você dar o primeiro passo, tá bom? Lilian, eu não quero ter meu próprio comércio. Coloque dentro da sua realidade. Você quer trabalhar numa área X, você tem que ter o conhecimento daquela área X. Não adianta você só ir lá, falar assim, eu quero. Foi como eu falei, não basta você só mentalizar, você tem que correr atrás, fazer por onde. Então não basta você mentalizar que você quer algo, você tem que buscar e compreender como que você vai fazer aquele algo. Então hoje, se você é uma pessoa que você quer trabalhar no, influencer, né? Você tem que entender como que funciona isso, você tem que buscar compreender como que você vai fazer para conseguir alcançar pessoas, o que precisa ser feito, né? Então aqui fala muito sobre você buscar entender e compreender as coisas, tá? Então busquem meio, busquem conhecimento, saiam da zona de conforto de vocês, da bolha de vocês, daquilo que vocês acham que é a única realidade, tá bom? Ver aqui como será a vida financeira de vocês nos próximos 15 dias. Vocês vão estar colhendo os frutos do que vocês plantaram. O que vocês plantaram aí, tá? Me traz muito que é a hora de vocês começarem a ter um bom fruto, tá? Como se vocês fossem passar por um momento onde as coisas agora elas vão começar a ter um movimento, tá? Então, eu não sei o que vocês fizeram, mas mostra que como se a vida financeira de vocês fosse começar a ter o movimento necessário. Aqui não fala de algo que vocês vão conseguir tudo de uma vez, tá? Porque a carta da árvore não mostra muito algo que está assim enraizando, mas como se vocês fossem começar a dar os primeiros passos de algo que foi feito no sentido da vida financeira de vocês. Não sei se vocês fizeram algum tipo de trabalho, algum tipo de magia, ou se vocês simplesmente saíram de algum momento onde as coisas estavam muito difíceis e agora vocês vão começar a ter um bom momento. Mas aqui mostra como se vocês fossem ser presenteados espiritualmente pelas boas coisas que vocês fizeram, tá? Como se vocês tivessem feito algo aí na vida financeira de vocês, trouxe o movimento necessário. Não fala de algo que é super rápido, tá? Mas é como se fosse começar a ter um movimento. Tem algumas coisas que elas precisam de mais movimentos, tá? Outras nem tanto. Então aqui mostra justamente também o carta de pomba gira, a mesma coisa, tá? Aqui me mostra como se vocês tivessem passado por algum momento na vida de vocês, como se vocês tivessem, gente, passado por alguma ritualística, ou vocês quebraram algum padrão, ou vocês saíram de alguma mídia, eu não sei exatamente o que foi feito na vida de vocês, tá? Mas me mostra que como se vocês fossem entrar num momento muito legal da vida de vocês, tá? Como se vocês tivessem passado por algum processo de renascimento, digamos assim. Essa carta do casamento, eu às vezes até a vejo como algo que você pode ter feito alguma pactuação, batismo, uma iniciação, um pedido, algo do tipo, tá? Mas me mostra muito voltado para esse lado, como se você tivesse feito algo na vida espiritual de vocês que vai reverberar em todos os sentidos, tá? Então, Lilian, eu não me pactuei, eu não fiz nada, não tem nada de diferente que eu fiz. Às vezes algum pedido que você fez há muito tempo atrás, às vezes algumas atitudes que vocês vêm tendo, né, algumas mudanças ou alguma nova vertente que vocês estão seguindo, não sei o que é exatamente, mas aqui me mostra como se viesse um novo ciclo para o caminho de vocês, onde vem um novo momento, tá? Vem questões aí de mudança de vida, de novas perspectivas. Mas como eu falei, gente, não é algo muito rápido, tá? É para os próximos 15 dias, mas tem coisas aqui que elas vão demorar um pouquinho mais, tá? Lembra que eu falei que parece que é algo que é um presente, assim como se a espiritualidade ela estivesse te presenteando pelas coisas que você fez, por você ter ali. Como eu falei, você pode ter se pactuado, você pode ter feito uma iniciação, você pode ter feito um pedido, mudado algo em você, enfim. Aqui me mostra justamente isso, como se tivesse uma questão espiritual com vocês, tá? Que vem trazendo um novo momento para vocês. É como se vocês estivessem recebendo os frutos, as bênçãos espirituais no caminho de vocês. Não sei o que vocês fizeram de tão legal assim, mas aqui me mostra como se viesse um novo momento para vocês, tá? Baseado em algumas atitudes, algumas questões que vocês tiveram recentemente. Gente, que legal, né?
Vamos ver aqui vamos ver mais um pouquinho sobre os próximos 15 dias. Os próximos 15 dias aí, gente, basicamente a mesma coisa, tá? É como se vocês fossem passar por um momento onde a sorte, você vai começar a caminhar junto com a sorte, tá? Aqui me mostra muito pessoas que a sorte vai começar a estar com vocês, as coisas que vocês querem, é o momento de vocês começarem a pensar, idealizar e colocar em prática. O Will tá caindo junto, tá tudo se encaixando, né? Justamente porque eles já pediram ali nos jogos anteriores, coloque em prática. Às vezes é justamente por isso. Você precisa começar a colocar em prática as coisas que vai vir nesse momento, onde as coisas elas vão começar assim a alinhar e assim encaixar, e vocês precisam, né? Por exemplo, para trabalhar numa X empresa, então você precisa, sei lá, mandar um currículo, né? Montar um catálogo, ver o que é que se encaixa para você. Porque nos próximos 15 dias as coisas elas tendem a ficar melhor na vida financeira de vocês, tá? Se você tem uma empresa, se você já está trabalhando, tá bom? Tudo isso vem em conjunto, que me mostra que vocês vão entrar num momento muito legal da vida de vocês, no aspecto financeiro, é como se vocês fossem começar agora as coisas a se movimentar mesmo, e vocês fossem começar a ter um pouco de sorte, um pouco mais de sorte, tá? Entram num momento onde as coisas elas estarão alinhadas, vão ter novos recomeços para vocês, tá? É como se vocês fossem, não sei explicar o porquê, mas me vem muito como se vocês fossem ter um novo momento na vida de vocês. Aqui me mostra, como eu falei, a vida de vocês, financeira, o emocional e o racional, eles andam muito juntos. E que tá me mostrando muito como se a vida financeira de vocês fosse entrar num novo momento, como se a sorte ela viesse. Mas me parece que tem algum aspecto novo no sentido emocional de vocês, tá? Como se vocês fossem entrar assim, em um processo onde, assim, olha, quem tem que tá comigo tá, quem não tem que estar comigo não vai estar, e eu estou me lascando. Eu não sei porque que está vindo a vida financeira de vocês, mas me mostra muito como se fosse um momento de você concretizar coisas, tá? Você pode encontrar talvez uma outra dificuldade nessa pessoa, nesse novo eu, porque aqui me traz muito como se fosse um novo eu, uma nova pessoa, uma nova energia, uma nova camada que talvez você não tenha conhecido em você, você vai começar a conhecer agora. Até veio agora um recado assim na minha cabeça, muito cuidado, porque às vezes você foi uma pessoa que você sofreu tanto e você passou por tantas coisas e você conhece tanto o lado ruim das coisas, talvez você tenha dificuldade de entender o lado bom das coisas, tá? Então aqui me mostra, que engraçado, aqui me mostra muito até como se você fosse ter dificuldade de entender que você tem o direito, né, de ter boas coisas na vida de vocês, tá? Mas aqui me mostra muito como se é algo que você vai superar, você vai trabalhar, tá? Aqui me mostra muito a carta das estrelas, como se você fosse realizar alguns sonhos, algumas coisas elas estão sendo trabalhadas na vida financeira de vocês para vocês realizarem alguns sonhos, algumas ideias, colocarem em prática algumas coisas que vocês têm vontade, tá? E eu achei muito interessante esse negócio de, poxa, algumas pessoas estiveram comigo, outras não estarão, porque me mostra muito como se não fosse algo, não é uma perda, tá? É um momento, é algo que é necessário agora, tá? Você talvez entender que tem situações e tem pessoas e tem lugares e tem coisas que elas acontecem por um motivo, ela tem um porquê, ela tem um pra quê. E aí tudo pode ter um início, um fim ou não, tá? Mas aqui me mostra muito como se você fosse entrar num novo momento da vida financeira de vocês, que tudo começa a se alinhar. E aí me fala assim, muito cuidado para você não achar que não é do seu merecimento, tá? Porque aqui a gente não fala nem de merecimento, a gente fala que você vai estar adquirindo aquilo que é seu por direito. Não se sinta como uma pessoa que não merece ter algo bom, como alguém que não merece ter uma vida melhor, não se coloque abaixo disso, porque aqui me mostra muito como se fosse uma pessoa que tem dificuldade de entender que tá tudo bem ter uma vida financeira legal, que tá tudo bem você morar num bom lugar, comer uma boa comida, vestir uma boa roupa. Então que me mostra muito de você começar a se colocar nessa posição de, poxa, peraí, eu não tenho obrigação de ficar em sofrimento a vida inteira. Ok, beleza, esse sistema, ele é assim, ele nos faz entrar num processo onde eu tenho que desacreditar de mim, mas eu não preciso. Não preciso achar que eu não mereço algo melhor, que eu não mereço vestir bem, calçar bem, andar bem, comer bem, ter um carro, uma moto, uma casa. Enfim, aqui me fala muito sobre você começar a acessar coisas em você e momentos da sua vida financeira que vão começar a ter um movimento que talvez seja algo que você se assuste inicialmente, tá? Que me mostra muito como você talvez um pouco segura, um pouco com medo das coisas boas, porque me parece muito que você já perdeu muitas coisas. Então, como assim?
eu vou ter algo bom e isso vai ser, né, vai ficar, vai permanecer. Ele fala muito sobre isso, tá? Vamos ver dentro de um mês a vida financeira de vocês, porque por algum motivo tá batendo muito nessa tecla de um mês. Nossa, muito espiritual aqui, tem muito espírito aqui. Muita energia espiritual. Cartas que caíram aqui dentro desse mês me mostra muito caminhos aqui, como se vocês fossem pessoas que trabalham muito o lado espiritual de vocês, tá? Então o que me mostra é que está tendo uma abertura de caminho, tá? Não estou dizendo que é algo que é super rápido, mas me parece que dentro de um mês as coisas elas já estarão um pouco melhores para vocês, tá? É que dentro de um mês caminhos estarão mais abertos. Não vai estar assim limpo, tranquilo, tudo que você se empenhar em fazer, você vai ter sucesso, tá? Eu vejo como se tivesse também vocês estão envoltos de muita espiritualidade, porque aqui me cai a pessoa intermediária feminina, a pessoa intermediária masculina, o malandro, a espiritualidade maior, tá? Morte, alguém foi embora, então vocês estão envoltos de espiritualidade. Então o que me mostra aqui é que juntos, né, junto ao seu espiritual, os caminhos eles tendem a se abrir cada vez mais, é como se as coisas elas estivessem começando a dar uma movimentada, tá? Mas que em breve as coisas elas realmente se alinham, tá? Óbvio que tem coisas que é durante uma vida inteira, né? Nem tudo acontece da noite pro dia, mas é como se algumas coisas elas já começassem a se movimentar, tá? Parece mais como se dissesse para você assim, olha, não, você não vai mais precisar ficar se desgastando para conseguir coisas que você sempre quis, tá? Que me mostra muito isso, me veio isso assim muito forte. O momento de desgaste acabou. Acabou toda aquela loucura, acabou tudo aquilo que você já teve, um momento que lutar pelo pouco, assim, que me mostra muito como se eles estivessem tirando dos seus caminhos tudo aquilo que te desgasta, tudo aquilo que te torna uma pessoa que está o tempo todo tendo que lutar pelo mínimo, pelo básico. Eles estão abrindo seus caminhos e tirando muitas coisas dos seus caminhos que precisam ser tiradas, tá? É como se você já... É como se tivesse uma limpeza junto com a abertura de caminho, tudo está vindo junto. Que me fala muito sobre espiritualidade maior, então, sobre energias que talvez você está desenvolvendo, está trabalhando, está aberta aí a conhecer, né? Como se vocês estivessem... Gente, vocês estão trilhando junto com a espiritualidade. O que me traz muita espiritualidade, movimentos espirituais, forças espirituais, linhas espirituais, né? Como se a vida financeira de vocês e o espiritual caminhasse muito junto, tá? É muito provável que dentro desse um mês, muito movimento venha acontecer nos seus caminhos, no quesito financeiro, mas não só no financeiro, tá? É como se você fosse passar por uma reformulação aqui de vida. E muita coisa começa a acontecer dentro desse um mês, tá? Esse caso me mostra muito como se vocês fossem superar algumas energias, algumas coisas que já não fazem mais sentido estar nos seus caminhos, tá? E aquilo que um dia já foi, né, ela não retorna mais. Aqui me mostra, não sei o que eles estão querendo dizer para vocês, tá? É como se parecesse que eles estivessem querendo dizer para vocês assim, olha, dentro de um mês você vai entender muita coisa na sua vida. Você vai sair de um momento da sua vida em que tudo que você acreditava que só aquilo é real, só aquilo é verdade, eu só consigo viver nessa realidade, é como se a espiritualidade ela estivesse limpando, fazendo uma limpa na vida de vocês muito grande. Assim. E talvez vocês não estejam entendendo nesse momento, tá? Vocês não compreendam nesse momento, mas é como se eles estivessem limpando e preparando o caminho ao mesmo tempo. Eu não sei muito assim o que vocês fizeram, mas aqui me mostra muito algo que dentro de um mês, assim, algumas coisas elas começam a ter um movimento muito grande. Vocês vão começar a ter um novo momento financeiro, espiritual, mental, é tudo junto, tá? É como se vocês fossem vivenciar tudo junto. E a vida de vocês é muito espiritual mesmo. Vocês e os espíritos, e os diabos, Deus, vocês acreditam. Vocês estão muito alinhados, tá? Bom, pessoas, eu perguntei aqui sobre a vida financeira dentro de um mês, tá? E me mostra novamente muita questão espiritual aqui, muito intermédio espiritual, digamos assim, como se eles estivessem intervindo em algumas questões da vida financeira de vocês, tá? Aqui me mostra muito recomeço. Esse recomeço, talvez você esteja com alguma dificuldade de entender esse recomeço.
Se vocês estivessem com um pouco de dificuldade, tá? De entender algumas questões em vocês, entender que algumas coisas já foram, algumas coisas já se encerraram. É como se vocês tivessem agora que recomeçar, né? Um processo novo. Mas você ainda não entendeu ou não está entendendo isso, tá? Então, o que me fala muito como se tivesse, né? Um espírito, e aqui me traz muita pessoa intermediária, o espírito masculino, alguma coisa do tipo, intervindo, tá? Em algumas questões. Eu não sei como que foi, o que aconteceu, o que vocês fizeram? Foi um batismo? Foi uma batização? Foi uma iniciação? Alguma coisa que vocês fizeram. E eu entendo até essa carta como embaraços de dificuldades, até como algum laço, tá? Talvez algo que você está entrelaçado, está mais conectada com o seu lado espiritual. Isso ainda está sendo absorvido, digamos assim, tá? É como se você estivesse no processo de começar a compreender como que vai funcionar isso para você e para sua espiritualidade, tá? Nossa, Lilian, mas não é o financeiro? É o financeiro, tá bom? É o financeiro de vocês aqui, mas aqui me mostra muito como se foi algo muito importante e que reverbera na vida financeira de vocês também, tá? Que me mostra muito a espiritualidade de novo, tá? Que me mostra muito o espiritual sendo trabalhado, tá? E que o caminho de vocês, eles vão se abrir, tá? Que está sendo trabalhado, está se abrindo caminhos para você, não é algo rápido. Essa espiritualidade, ela é uma espiritualidade super rápida, tá? É uma espiritualidade que ela vai trabalhando muito primeiro o aspecto mental da pessoa, o aspecto de crenças, de limitações. Também fala um pouco sobre isso, tá? Sobre as suas próprias limitações, o que você acha que é, assim, às vezes o que você tem pra você como uma verdade única, ela não é a verdade única, tá? Os espíritos, eles são muito poderosos pra muitas coisas, óbvio, tudo depende de quem e qual espírito a gente tá falando, mas aqui me mostra muito como se estivessem sendo feitas algumas varreduras, algumas limpezas, algumas coisas, e vocês estivessem se entrelaçando mais com essa espiritualidade, ou como se vocês estivessem também abrindo caminhos, trabalhando alguns caminhos em vocês, mostrando para vocês a capacidade que vocês têm e mostrando para vocês que é um novo momento, não é hora mais de lamúria, de tristeza, de chororô, de mimimi, de ficar naquele negócio que eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Eles já mostraram para vocês a sua capacidade, agora é hora de você acreditar nisso. É como se a espiritualidade ela estivesse dizendo assim, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar não, eu vou te beneficiar, né? Ai, gente, é como se fosse um presente espiritual mesmo, vamos dizer assim, uma bonificação espiritual, digamos assim, porque é como se vocês tivessem passado por um processo em que, assim, vocês foi um teste, o que foi que aconteceu aqui com vocês, tá? Mas é como se o espiritual olhasse e falasse assim, velho, é isso, você tá entendendo? Você passou tudo isso aqui, então você é muito merecedora de ter aqui um presente da espiritualidade, algo que você quer muito e que eles vão te ajudar a alcançar, tá? Então a sua vida financeira aí vai dar uma guinada, tá? Aqui me fala muito do financeiro e do profissional ao mesmo tempo. Então tá me falando muito de um momento onde você vai conseguir mesmo, tá? Sair de alguns aspectos. Por que eu falo que vocês vão sair de alguns aspectos? Porque me mostra muito como se vocês fossem entrar num momento onde vocês vão mudar muitas características de vocês vão mudar muitas coisas em vocês. Vocês vão ter acesso a coisas em vocês que talvez vocês não tinham até agora, talvez por alguma limitação, alguma crença, tá? Limitante, porque aqui eu vejo a carta da separação e dos livros como algo sendo quebrado, alguma limitação, alguma crença limitante, alguma ideia, um entendimento, algo que vocês tinham como, só isso é a realidade, pronto, acabou, não tem como ser diferente. E aí me mostra muito como se eles estivessem tirando isso de você. Inclusive tem muito a ver com essa questão aqui que você teve de batismo, iniciação, enfim, não sei o que aconteceu. E me mostra como se os caminhos eles estivessem sendo abertos, mas que tem coisas que elas podem talvez não ser tão rápidas assim, mas que dentro desse um mês vão ter alguns caminhos para você seguir, vai vir algumas coisas diferentes para a vida de vocês, tá? Então aqui eles me mostram muito, basicamente, vamos para o resumo, depois de tudo isso que eu falei, basicamente essas cartas elas estão dizendo assim, olha fulaninho, fulaninha, você talvez possa não se ver dessa forma, mas você é uma pessoa digna e merecedora de ter uma vida melhor. Tudo que você fez, tudo que você passou e todas as coisas que você passou, deixou de passar, é como se fosse um teste, mas ao mesmo tempo não fosse, tá?
Era como se a espiritualidade, ela estivesse dizendo assim, você precisava passar por tudo aquilo? Não necessariamente, mas você passou e passou com êxito. Você passou com honrarias por aquilo. Então, assim, como se eles dissessem pra você assim, você nos honrou, então agora é hora da gente honrar você também. Basicamente, o que a espiritualidade está dizendo pra você é que se o financeiro e o espiritual de vocês, eles meio que caminhassem lado a lado, mas não é que você tem que depender do espiritual o tempo inteiro. Eu que só vim falando de algumas coisas que o espiritual está trabalhando nesse momento, porque é como se fosse uma troca, tá? Você se entregou, você honrou e você cumpriu com a sua parte. Então agora é como se o espiritual olhasse e falasse, eu vou cumprir com a minha. Olha, você fez o que tinha que ser feito, você cumpriu com a sua parte, agora é hora de eu cumprir com a minha. Então é como se eles estivessem dizendo isso pra vocês, tá? Agora, dentro de um mês, muitas coisas vão acontecer, vai ter uma grande virada de chave na vida de vocês, vai ter uma grande mudança na vida de vocês, é como se vocês já tivessem que ir se preparando, tá? Não se veja mais como aquela pessoa, né, que, ai meu Deus, mas será que é isso? Ou será que não vai ser bom? Ou será que vai ser ruim? Como se você presenciou tantas coisas ruins que quando a coisa boa chega, você não consegue acreditar que aquilo é real, tá? Então, que fala muito pra você se preparar para as coisas boas da vida, porque senão você sempre vai ficar nesse lugar. E agora é hora de você ter acesso às coisas boas mesmo, tá? É como se a espiritualidade, ela estivesse te mostrando, assim, batendo na sua cara e falando, olha, já deu? Você já vivenciou muita coisa ruim, olha tudo que você já passou. É hora de um recomeço, e um recomeço mesmo, onde as coisas elas vão começar a ser boas pra você e você tem que estar preparada para as coisas boas da vida. Então, como eu falei, não é que você tem que ficar o tempo todo pensando positivo, porque senão daí já fica uma coisa meio sem noção, né? Mas é como se eu olhasse e falasse assim também, mas você também precisa viver só assim, sabe? Ai meu Deus, tudo é um problema, eu não vou conseguir, não. É hora de você começar a acessar a pessoa próspera que você é, a pessoa que é capaz de conseguir uma vida melhor, de sair dessa situação que você tá agora. Não sei qual a situação que você tá agora, mas é como a espiritualidade estivesse falando assim, chega, já foi, já deu. O que você tinha que experienciar de negativo, já experienciou. Agora, daqui pra frente, é você ter acesso e permitir o acesso dessa nova pessoa em você, porque é como se eles estivessem dizendo isso pra vocês, deixa de palhaçada, larga a mão de ser sonso, vão acessar essa nova pessoa em vocês, porque parece que vocês ainda estão com uma certa dificuldade de acessar essa pessoa em vocês. Conselho final pra vocês, muitas coisas que vocês fizeram ou que vocês estão fazendo, tá? Pode parecer que as coisas elas não estão andando. Ah, meu pai amado, nada anda, nada dá certo. Não é bem assim. Aqui me fala muito sobre coisas que vocês... É engraçado porque quando caiu a primeira carta, que é Notícias Distantes por Caminhos Distantes, me fala de algo não do agora, mas algo que você já fez lá atrás. E que você vai começar a conseguir ter as bênçãos dessas coisas que foram feitas lá atrás. Agora, tá? É como se você fosse começar a acessar coisas que, sabe, trabalhos, magias, feitiços, energias, não sei, gente, o que vocês sabem? Orações, sei lá, rezas, pedidos, intercessões, não sei, mas coisas que foram feitas e que daí vocês vão começar a ter acesso a isso, tá? Privada, tá? Ela está falando sobre coisas que, de trabalhos, energias de trabalho, literalmente trabalhos, às vezes alguns trabalhos que vocês fazem fora. Mas aqui tá me falando mesmo como se algumas coisas elas fossem começar a acontecer agora, tá? Fosse ter uma força, um movimento agora, tá? E aqui me traz novamente carta da espiritualidade pra vocês. Mas aqui me fala muito sobre isso, tá? Sobre questões materiais, essas questões carnais, tá? Como se vocês fossem começar agora a receber algumas benesses. Novamente falando que vocês vão receber algumas benesses da carta da espiritualidade maior, me trazendo aí que tem muita espiritualidade trabalhando pra vocês, para que as coisas comecem a funcionar na vida de vocês. Eu não sei quem vocês são, vocês podem ser pessoas sacerdotisas, bruxos, magistas, não sei o que vocês são, mas aqui traz tudo um pouco, tá? Como se vocês fossem pessoas muito espiritualizadas, muito conectadas com o espiritual de vocês, e como se eles entendessem isso, e as coisas agora elas vão começar a se movimentar, porque o espiritual ela consegue olhar pra você e compreender as coisas grandiosas que você já fez por eles, e eles vão retribuir de volta. Então, coisas que talvez vocês acharam que vocês já tinham perdido, não perderam, tá? A espiritualidade vai começar a atuar e trabalhar para que vocês tenham acesso a tudo aquilo que um dia você já pediu, ou que você já fez, ou que foi feito recentemente, ou que foi feito muito lá atrás, porque estivesse acessando tanto esse momento como momentos muito anteriores, assim, tá? Trabalhos que talvez vocês tenham feito lá, sei lá, 5, 10,
anos, 3 anos, 2 anos, não sei quanto tempo que vocês fizeram, mas é como se vocês fossem ter um movimento muito necessário agora, tá? Muitas coisas vão começar a acontecer na vida de vocês. Então, eu entendo sim como espiritualidade ali trabalhando e atuando para vocês, tá? Em questões muito materiais, tá? Muito materiais, trabalho, casa, emprego, tudo que você quiser, tá? Que tá me falando muito como se as coisas elas fossem começassem a acontecer. De repente, você, já desisti disso, aí o negócio não acontece. É uma loucura. Bom, gente, o conselho pro final pra vocês é basicamente isso, é como se a espiritualidade ela estivesse dizendo, falando assim, olha, não é porque você não tá vendo a coisa acontecer que elas não estão acontecendo, você tá entendendo? Então, assim, para de choramingar e ficar falando que o espiritual não está com você, porque ela está. Tá? Para de achar que as coisas não vão acontecer na sua vida, porque já está acontecendo. Você pode não estar vendo. Você consegue ver o vento? Porra, não consegue. Então você também não vai conseguir ver tudo que o espiritual está fazendo por você. Ai, gente, que besteira, né? Você consegue ver o vento, ai que ridículo. Mas é isso, tá? Se você tem interesse em jogar comigo, entre em contato comigo no meu Instagram, tá? É @LilianGabriele1 ou no meu WhatsApp, que é 66999556029. E é isso, gente. Deixa o seu like aqui, se inscreve nesse canal, que eu acho que não tem sequer. Eu acho que deve ter uns 3 inscritos. Já é muita coisa, tá? Porque assim, pra quem faz conteúdo a cada sei lá quanto tempo, é muita coisa, 3 inscritos, né? Me ajudem a divulgar meu trabalho, poxa vida. Porque eu preciso trabalhar, né? Ganhar o meu dinheirinho aí. Eu quero o meu aqué. E é isso.